todos. Eu fiquei aqui com uma missão muito difícil, né, que é de falar de um tema recente, polêmico, muito polêmico, e que preocupa não só os empresários, mas a sociedade como um todo, né? Então, o meu tema hoje é a regulamentação da terceirização no Brasil. Eu não sei se todos vocês sabem, mas esse projeto é um projeto do Sandro Mabel. É um projeto de 2004, então ele vem aí tramitando há 11 anos. E no seu aniversário de 11 anos, o que a gente conseguiu foi a aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados. Agora o projeto segue para o Senado e, se tudo der certo, aí a gente vai obter a aprovação. Mas esse tema, né, esse projeto de lei, ele é um projeto que tem trazido aí um debate muito colorado sobre ele, né? A gente tem visto na mídia, tanto na internet, quanto no nosso dia a dia, diversas manifestações contra a terceirização, a favor da terceirização. Daí você tem uma parte defendendo a terceirização, fervorosos, os empresários principalmente. Do outro lado, você tem os sindicalistas dizendo que, fazendo uma verdadeira, crucificando esse projeto, crucificando a terceirização. Mas a verdade é o seguinte, independente dos debates que a gente tem, a terceirização é uma realidade, certo? Não dá para dizer, a gente vê muito na mídia, eu sou a favor, eu sou contra. Mas esse viés, essa abordagem de ser a favor ou contra da terceirização, no meu ver, ela é equivocada. Porque ela existe. Hoje, você vai em qualquer estabelecimento, a segurança, terceirizada. A serviço de copo, terceirizado. Então, assim, pegar essa abordagem da terceirização de ser a favor ou contra, no meu ver, é equivocado. O que a gente tem que estar aprofundando, o que a gente tem que estar realmente discutindo, e isso sim vai ser um avanço para nós, é o seguinte: a regulamentação, o projeto de lei, ele é bom ou ele precisa ser melhorado? Ele vai trazer vantagens ou desvantagens para a terceirização? Como que vai ficar a terceirização se esse projeto for aprovado? Esse é o viés, esse é o foco que a gente tem que dar. E não se eu sou a favor ou contra da terceirização. Não tem como ser, seria mais um embate ideológico, dizer se é favorável ou contrário à terceirização. O que a gente tem que colocar, o que a gente tem que abordar e discutir, é assim que a sociedade vai avançar, o projeto vai atingir o seu objetivo? Vai regulamentar corretamente a terceirização? Ou o projeto vai complicar ainda mais a nossa situação? Certo? Então, a minha proposta hoje é debater essa questão da terceirização em si, falando do projeto de lei. Vamos ver se passa aqui. Agora complicou. Achei. Então, assim, a terceirização ela é uma tendência mundial, como eu falei, ela é uma realidade posta no Brasil, certo? E qual que é o objetivo da terceirização? O objetivo puro da terceirização é ganhos de especialidade, qualidade, eficiência, produtividade e competitividade. Essa é a grande palavra que a gente utiliza quando a gente fala que vai terceirizar um departamento, que a gente vai procurar aí uma empresa que faça esse outsourcing. Competitividade, é isso que a gente busca quando a gente fala de terceirização. O que eu quero falar com competitividade? Eu quero falar, obviamente, em racionalização de custos, certo? Mas, por um outro lado, eu também tenho que pensar em o quê? Um serviço melhor prestado por uma empresa especializada naquela área. O mercado de trabalho no mundo, no Brasil, não foge da regra, a gente tem sofrido ao longo dos anos uma grande mudança na estrutura da empresa. Antigamente, em 1980, 90, eu tinha uma indústria uma empresa hierarquizada. Então eu tinha o presidente, diretoria, gerentes e empregados.
essa era a figura, né? Essa era a foto da indústria na época, né? Hoje, o que eu tenho? Mudou. Eu tenho, com essa globalização, eu tenho uma estrutura completamente horizontal. Sim, ainda tem a figura do presidente, tem a figura da diretoria, dos gerentes, sim. Mas o que eu tenho? Eu tenho cadeias globais. E nessas cadeias globais, eu pego parte da minha produção, parte da minha atividade e desenvolvo. Por exemplo, eu tenho uma indústria de montagem de veículos. A porta é feita no Rio Grande do Sul, o painel é feito no Nordeste, e assim, eu monto o carro aqui em São Paulo, no ABC. Então, assim, a forma de como a indústria hoje se põe para a gente, ela mudou. Eu tenho uma estrutura muito horizontal. Bom, eu estou falando da terceirização, falei que é uma realidade. A realidade é o quê? Hoje, 30% da mão de obra do Brasil está nas empresas terceiras. É um número expressivo e, por isso, esse debate tão necessário sobre esse projeto de lei. A terceirização, como muitos sabem, né, eu sou uma tomadora de serviços, eu contrato uma empresa prestadora de serviços, que é uma empresa terceira, para esta empresa realizar parte das minhas atividades. Certo? Um aspecto muito importante que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: terceirizar não é fazer mais barato. A gente fez deu uma estigmatizada na terceirização, assim, eu terceirizo para cortar custo, eu terceirizo para conseguir fazer mais barato. Quando que esse não é o objetivo principal da terceirização. A terceirização é eu terceirizar para um terceiro um serviço que este terceiro, por ser a expertise dele, faça melhor do que eu faço dentro de casa. Certo? Então, esse é o conceito de terceirização que a gente tem que sempre focar. Então, assim, terceirizar não é fazer mais barato, mas sim fazer com um profissional mais especializado. Muito se questiona com essa questão do projeto de lei que, com a terceirização vai vir aí uma pejotização em massa da mão de obra, eu vou ter uma precarização de direitos. Na verdade, no meu ver, a gente tem que desmistificar essa questão de precarizar a mão de obra pela terceirização e também de pejotizar, que vai vir uma pejotização em massa com esse novo projeto de lei ser aprovado. Assim como eu tenho um mau empregador de um empregado direto, eu tenho um mau empregador de um terceiro. A CLT é a mesma, os direitos estão ali. Então, assim, se eu sou empregado direto da empresa A, eu tenho direito a férias, tenho direito a 13º, entre vários outros direitos. O empregado que está do meu lado, que é terceiro, também tem direito a férias, também tem direito a 13º. Então, assim, eu não estou precarizando o direito, né? Eu não estou retirando o direito deles porque eu simplesmente terceirizei essa atividade. Então, assim, essa visão distorcida de que terceirizar é precarizar tem que ser... a gente tem que evoluir nessa discussão, porque ela não se mostra verdadeira. Então, o que acontece? Quando eu tenho um mau empregador que não paga 13º, que não paga férias, indiferente se ele é uma empresa terceirizada ou uma empresa que contrata diretamente, essa pessoa, esse empregador, ele tem que ser fiscalizado e punido. Indiferente se ele é uma empresa que presta serviços de forma terceirizada ou se ele é uma empresa que presta serviços de forma direta, com empregados próprios no seu quadro. Então, assim, não é por esse viés que eu tenho que brincar, frear uma realidade, que é a terceirização, que é o outsourcing. Não é por esse viés que eu tenho que, vamos dizer assim, crucificar a terceirização. O que a gente precisa é uma legislação clara, que defina parâmetros, e com base nesses parâmetros eu consiga fiscalizar as pessoas que prestam serviço e, se houver uma irregularidade, penalizar na forma da lei. Para o quê? Para o mercado evoluir
E eu ficar, no final das contas, com quem? Com os bons, com as boas empresas terceiras. E tirar do mercado aqueles que são as más empresas. Mas isso é uma regra para todo o mercado, não só para a terceirização. Certo? Bom, como eu disse, o projeto é polêmico, todo mundo já deve ter visto aí nas mídias posições favoráveis, posições contrárias. Algumas pessoas devem ter tido a oportunidade de analisar a fundo o projeto, né? E mais outras estão aí como uma grande parte querendo entender melhor esse projeto. Então eu trouxe algumas perguntinhas que elas vão ajudar a gente entender o que o projeto está sugerindo para regulamentar. Tá? Hoje, não sei se todos sabem, hoje nós não temos uma legislação sobre terceirização. O que regulamenta a terceirização no Brasil é uma súmula do Poder Judiciário, do Tribunal Superior do Trabalho, certo? A súmula 331, que quase todos devem conhecer, porque ela traz a responsabilidade. Mas, assim, essa súmula, ela não vai a fundo no que eu posso terceirizar, o que eu posso terceirizar, como que tem que ser feita essa terceirização, como que são as obrigações, ela não fala nisso. Então, a regulamentação, que é o projeto de lei, se ele chegar a ser aprovado, ele vai ser positivo, por quê? Porque ele vai trazer, ele vai delinear, vai regulamentar a situação que está posta hoje. E o que eu tenho aqui? Eu tenho, assim, por exemplo, qual é o critério para terceirizar? Quando eu falo de critério para terceirizar, o projeto de lei ele é positivo. Por quê? Ele acaba com aquela empresa faz tudo. Ou seja, aquela empresa do José da Silva, empresa que a gente conhece como sendo fundo de quintal, que é uma empresa que fornece serviços do quê? Copeira, vigilância, segurança, portaria, ou seja, que a empresa faz tudo, né? O que você precisar terceirizar, ele vai te achar a mão de obra para você terceirizar na sua empresa. Então, assim, quando o projeto vem e fala assim, não, calma aí, tem que ter um critério para terceirizar. Não pode ser uma empresa faz tudo, eu quero uma empresa que seja especializada. Então, se o projeto de lei for aprovado, o que eu vou ter? Empresa prestadora de serviço de vigilância. Daí eu ligo para a empresa e falo, então, eu tenho um contrato com vocês de vigilância. Vocês não têm uma copeira para a gente terceirizar? Não. Aquela empresa é específica de terceirização de serviços de vigilância. Com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter uma maior seriedade das empresas que disponibilizam esses serviços terceiros. Certo? Daí eu vou para o segundo questionamento. Quem pode atuar como prestador de serviço? Que empresa? Quando eu falo em modo geral, se você tiver um contrato social dizendo que você é uma empresa prestadora de serviços de vigilância, ou de copeira, ou o que seja, toda e qualquer empresa vai poder ser prestadora de serviço. Tirando umas exceções aqui que a gente vai falar no próximo slide. Outra questão que eu tenho. Pode ocorrer a quarteirização? O que muitas pessoas esquecem é que a relação entre a tomadora e a empresa prestadora de serviço é uma relação civil. Não é uma relação direta de contrato de emprego ou de trabalhista, vamos assim dizer, de natureza trabalhista. Ela é uma relação civil. Então, o que eu tenho regulando essas duas partes? Eu tenho um contrato. Se esse meu contrato, que vai dizer as regras dessa prestação de serviço, disser que pode quarteirizar, ou seja, eu contrato a empresa terceira e essa empresa terceira, para uma manutenção específica numa caldeira, por exemplo, vai lá e contrata um caldeirista específico. Se eu prever nesse contrato que pode essa quarteirização, vai poder. Agora, se eu tiver uma cláusula dizendo, não, olha, eu estou te contratando, eu sei quem é você, eu quero que somente o seu quadro de funcionários preste serviço para mim, ou seja, se você não pode subcontratar, não vai poder. Entendeu? Mas o que é bom?
a lei trouxe essa regulamentação, essa especificação que estava um pouco esquecida, certo? E que estava até banalizada no dia a dia de mercado de trabalho. Que você contratava uma empresa terceira para fazer uma manifestação, você chegava lá, ela tinha subcontratado e você nem sabia, certo? Então, nesse aspecto, a quarteirização ela vai ser positiva, vai ser prevista no contrato, e as partes que cheguem no consenso, se sim ou se não. Quem fiscalizará o cumprimento das obrigações trabalhistas e se é possível a exigência de caução? Aqui eu tenho uma outra questão que eu não coloquei ali também, como ficam os impostos? Esses 3 itens, eles trazem um pouco de receio no projeto. Por quê? Com ele, pode ser que a terceirização fique mais cara. Por que ela pode ficar mais cara? Primeiro, quem vai fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas é o tomador de serviço. Quem vai reter os impostos é o tomador de serviço. Então, eu vou receber uma fatura, vou ver os impostos que incidem e eu retenho dessa fatura mensal já do prestador os impostos. E também eu vou impor aí uma obrigação de uma exigência de caução. Ou seja, você quer prestar serviço para mim? Ok, eu posso exigir uma caução de até 4% do valor do contrato. E, com isso, a gente vai ter aí nas empresas uma realidade que hoje é tímida e que vai ter que aumentar. Hoje eu tenho o quê? Empresas, vamos supor, grandes empresas ou empresas bem organizadas, eu acabo tendo uma pessoa, um funcionário específico, que fiscaliza as empresas terceirizadas. Então, o que acontece? Hoje, quando vocês fazem um contrato de prestação de serviços, certamente terá uma cláusula lá dizendo o seguinte, que você só vai liberar o pagamento se a empresa terceira te mandar comprovante de que ela pagou os encargos previdenciários, os tributos, que ela pagou os funcionários. Ou seja, se ela te mandar aquele rol extenso de documentos que todo contrato de empresa, de prestação de serviços tem, você libera o pagamento. Essa é o que a gente gostaria que fosse, né? A realidade é o seguinte, você faz são departamentos distintos, aquele departamento de RH ou de contas a receber nem recebeu a documentação, o pagamento já foi liberado pelo financeiro e assim a gente toca a vida. Daí quando chega uma reclamação trabalhista, você fala, cadê aquela documentação que o meu contrato falava que eles tinham que me mandar mensalmente sob pena de eu segurar o pagamento? Ninguém acha. Ninguém acha. Então, qual que é a realidade que algumas empresas que têm um grande volume de ações já estão fazendo nessa questão aqui de cumprimento de obrigações trabalhistas e tributárias? Eu tenho uma pessoa específica, essa pessoa específica, o cargo dela é fiscalizar as empresas terceiras. O que ela vai fazer? Ela vai verificar se aquela documentação que eu exijo está chegando mensalmente, ela vai ver se no mercado aquela empresa financeiramente está bem, ou se ela está dando indícios de que algo ruim está acontecendo, que ela vai vir a entrar numa recuperação judicial ou até numa falência, vamos supor, e fugir, me deixar aí com todas as obrigações. Então, assim, hoje eu tenho, timidamente, nas empresas, principalmente grandes estruturas, departamentos específicos para cuidar disso. Com o projeto de lei, vai ficar claro que a empresa tomadora vai ter que fiscalizar o prestador se as obrigações trabalhistas e tributárias estão sendo cumpridas. Então, o que a gente vislumbra? No futuro, eu vou ter um departamento realmente específico, uma pessoa realmente específica para fazer essa fiscalização de uma forma mais séria, de uma forma mais próxima. Certo? Quais as pessoas jurídicas que não podem atuar como contratadas na terceirização? Como eu falei, em tese, toda e qualquer pessoa pode ser um prestador de serviços terceiro. Com exceção, o projeto de lei, qual é a exceção que ele me traz, né? Pessoas jurídicas cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado da contratante. Pessoas jurídicas cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com a contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.
Aqui qual é a preocupação? Vínculo de emprego, certo? Se eu tenho pessoalidade, subordinação e habitualidade com uma empresa direta, com uma pessoa diretamente, eu posso vir a ter um vínculo de emprego. Então aqui a lei ela fica bem específica para eu tomar cuidado com essas situações. E em terceiro aqui, pessoas jurídicas cujos titulares ou sócios nos últimos 12 meses tenham prestado serviços a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se referidos titulares ou sócios sejam aposentados. Então, eu vejo que com o projeto de lei, eu tenho um maior detalhamento do que eu posso e não posso fazer. O que é muito positivo para nós, empresários e advogados, para saber aonde eu vou ser fiscalizado, aonde eu não vou ser fiscalizado, até onde eu posso ir. Os limites estão claros. Os limites estão claros. Isso é muito positivo para a indústria. Certo. Agora a gente vai falar de um tema que dá muito debate, é o grande externo dos debates que nós temos vistos aí, que é o seguinte: a nova legislação ela vai permitir a terceirização de qualquer atividade. O que é qualquer atividade? Atividade meio, atividade fim. O que é atividade meio? Atividade meio é aquela atividade acessória, né? É aquela atividade que não está ligada ao core business da empresa. Então, como eu falei hoje, esse 30% de mão de obra aqui no Brasil que está localizada nessas empresas terceiras, quais são as atividades que esses terceirizados prestam? Atividades de logística, de vigilância, de segurança, atividades de consultoria técnica. Então, basicamente, as atividades acessórias do meu negócio. Quando eu tenho aqui a atividade fim, que agora com o projeto de lei vai ser possível terceirizar também, eu tenho aquela atividade ligada mais ao que eu efetivamente faço, ou seja, aquele core business da empresa mesmo, né? São aquelas que fazem o objeto social da empresa, ok? Então, muito se debate assim, nossa, mas agora vai poder terceirizar de tudo, vai ser a banalização da terceirização, não vou ter mais limite, tudo vai ser terceiro. Essa é a grande discussão, né? E daí aqui eu trago um exemplo de outros países. Em muitos países da Europa, não há uma regulamentação específica nesse sentido, que é a atividade meio, o que é a atividade fim. Simplesmente você pode terceirizar, seguindo tais regras. E o que lá, que já faz anos que se pratica a terceirização, nós absorvemos de lá, inclusive, o que a gente vê de experiência? Não teve essa sangria desatada que a gente teme de terceirização na atividade coração da empresa. Não. O que nós tivemos é o seguinte: olha, eu continuo terceirizando aquilo que não é essencial para o meu negócio, e aquilo que faz ser eu, empresa que eu sou realmente, aquilo que é a minha atividade principal, eu deixo para dentro de casa. Afinal de contas, se eu terceirizar isso, perco um pouco o objeto de existir. Então, esse temor que o Brasil tem de se eu não definir o que é atividade meia, o que é atividade fim, vai terceirizar tudo, e daí vai prejudicar a indústria e tal. Os outros países que já têm a terceirização há mais tempo que nós, e com algumas regras específicas, nos trazem um exemplo que, basicamente, a terceirização da atividade principal da empresa ficará um pouco afastada. Por quê? Porque eu vou preferir fazer isso dentro de casa, sem passar para um terceiro aí, os aspectos principais da minha atividade, e vou continuar aí, por exemplo, terceirizando algumas coisas que não estão ligadas aí à alma da empresa. Então, esse medo que nós temos de a legislação deixar aberto a terceirização da atividade fim, ele fica um pouco desmistificado. Porque, assim, o empresário hoje em dia vai acabar tratando a terceirização como ela já é. A única diferença é que agora eu tenho as regras e os regulamentos específicos.
espécie de responsabilidade que será aplicada quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias. Bom, aqui, como eu falei, hoje o que regulamenta a terceirização no Brasil, a única regra que a gente tem da terceirização, porque a gente não tem uma lei, é a súmula 331 do TST. Essa súmula, ela fala que eu posso terceirizar a atividade MEI, certo? E ela também me traz a questão da responsabilidade. Então, como que é hoje a responsabilidade da terceirização? Hoje a responsabilidade é o quê? Subsidiária. Significa o seguinte, eu contrato a empresa X para ser prestadora de serviços de um serviço de logística, certo? Essa empresa vai contratar o empregado diretamente para me prestar esse serviço de logística. Se essa empresa não paga alguma obrigação trabalhista ou previdenciária, subsidiariamente, eu sou responsável. Eu, tomadora de serviços. Então, é o seguinte, o empregado vai entrar com uma ação trabalhista, como de praxe, e vai cobrar tanto da primeira, quanto vai colocar no polo passivo da ação a empresa X, que é a empregadora direta dele, e eu, a tomadora de serviços. Quando chegar lá, decidiu e vai para a parte de cobrar efetivamente o devido, se a empresa X ficar comprovado que ela não tem dinheiro, já pagou tudo, já se desfez de todos os bens, não tem mais quem pagar, subsidiariamente eu sou responsável. Então, o quê? Quando ela restou comprovado que ela não tem condições de quitar o valor devido, passa para a tomadora de serviço ser a responsável pelo pagamento. Tá? Hoje é a realidade que nós temos. Nesse item, o projeto de lei ele trouxe uma surpresa não muito agradável, né, para os empresários que utilizam da terceirização. Que é o quê? Com o projeto de lei, essa responsabilidade que antes era subsidiária, agora é solidária. O que é essa responsabilidade solidária? Nesse exemplo que eu dei da ação. Tanto faz o empregado cobrar da X ou de mim, da tomadora de serviços. Eu não tenho mais o que a gente chama, né, no juridiquês, o benefício de ordem. Primeiro cobra da X, se a X realmente não tiver condições de pagar ou não tiver fundos de todos os meses, eu cobro da tomadora de serviços. Agora, acabou. É solidário. Tanto pode cobrar da X, quanto pode cobrar da tomadora. Essa surpresinha gera aí nos empresários e, né, um grande desconforto, porque a gente pensa assim, bom, mas qual que é a vantagem de eu terceirizar? Eu tenho que fiscalizar, eu tenho que reter imposto, eu tenho que ter um departamento controlando isso, ou uma pessoa controlando isso, e no final das contas, se o empregado entrar com uma reclamação trabalhista, tanto faz, ele cobra tanto dele, ou de mim, ou da terceira, ou de mim, não tem ordem mais. Então, assim, o projeto de lei, ele é um avanço, é positivo, tem regulamentação específica, se for aprovado realmente, porém, a gente tem a questão da responsabilidade solidária, que traz aí, que se aparenta ser uma desvantagem, né? E outra coisa também que é bem interessante é o seguinte, assim como na súmula 331 hoje, essa responsabilidade solidária, né, não vai aplicar para o Estado. Empresas de economia mista e públicas. Então, o que acontece? Hoje a gente tem um dos principais terceirizadores da mão de obra, o Estado. Se você vai em qualquer repartição pública, você tem o vigilante, que é a terceira, você tem o serviço de assessorista do elevador terceiro, e o Estado não fica responsável por essa empresa. Certo? E mesmo com o projeto de lei, continuará a não ser responsável. Então, assim, o nosso maior terceirizador não vai dividir a conta que o empresário vai ter que dividir. E também, nesse ramo público, né, muito se questiona se esse projeto de lei tem que passar ou não. Por quê? Como eu não vou ter essa distinção, se eu posso terceirizar só atividade meio ou atividade fim, qual que é o grande temor do serviço público? Eu não vou contratar mais por concurso. Eu terceirizo tudo, atividade meio, atividade fim, tanto faz,
e acabou ou reduziu drasticamente os concursos, e o Estado não é nem subsidiário nem solidário para pagar essa conta. Então, assim, o projeto de lei está sofrendo também bastante repercussão nessa área dos serviços públicos por causa dessa questão. Qual será a regra para a sindicalização dos terceiros se a contratante e a contratada pertencerem à mesma característica econômica? Bom, aqui é um outro item de grande resistência, que hoje em dia, se na empresa de vocês já receberam pautas de negociações de convenções coletivas ou acordo, tem lá como pauta geral, somos contra o projeto de lei 330 de 2004. Por quê? Porque tem essa preocupação de como vai ficar a arrecadação da contribuição. Eles temem, né, os sindicatos, de uma forma geral, temem perder essa base contributiva. E o projeto de lei ele traz o seguinte, olha, quando a terceirização ocorrer entre empresas pertencentes da mesma categoria econômica, os empregados da contratada serão representados pelo mesmo sindicato que os empregados da contratante. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma alteração aí da regra prevista na CLT de representação sindical, de que antes eu tinha uma empresa, por exemplo, de vigilância, e ela era representada pela categoria econômica dos vigilantes, só que se eu presto serviços numa automotiva, pelo projeto de lei, eu vou ficar na automotiva, na categoria dos metalúrgicos. Então, essa é uma inovação que também tem preocupado muito. Como ficará a alimentação, transporte e condições de segurança, higiene e salubridade dos empregados da contratada na hipótese de ocorrência de acidente? Bom, como eu disse no começo, a CLT é a mesma. O que é a CLT a mesma? A lei está lá, o direito eu tenho que cumprir como empresa ou como pessoa jurídica ou pessoa que contrata um empregado. Certo? Indiferente se eu sou uma empresa de prestação de serviços, se eu sou uma indústria ou se eu sou que seja. Então, o que acontece? A contratante, que agora é a contratante que fiscaliza, a contratante deve assegurar aos empregados da contratada o acesso às mesmas condições oferecidas aos empregados da contratante. Quanto à alimentação, serviço de transporte ofertado, atendimento médico, treinamento adequado e garantir as mesmas condições de segurança, higiene e salubridade dos empregados da contratada. Então, agora eu equiparei. Então, eu não tenho mais essa... Alguns sindicatos falam que você tem uma discriminação do empregado terceiro. Com o projeto de lei, acabou essa situação. Eu tenho agora que tratar os dois de forma igual. E daí também muito se questiona na ocorrência de um acidente. Ocorreu um acidente de trabalho nas dependências da contratante, ou no local que eu designar para prestação de serviço ocorrer. Eu, contratante, devo ser comunicada e o sindicato também deve ser comunicado. Aqui, muitos sindicalistas dizem que o maior índice de acidente do trabalho são nas empresas terceirizadas, né? A gente não tem dados concretos disso, tá? Mas o que eu ponho para vocês refletirem, proponho para vocês refletirem é o seguinte: hoje, como está a situação, qual que é a maior mão de obra terceirizada? Aquela mão de obra de baixa qualificação. Essa baixa qualificação, ela não está mais diretamente ligada com a questão do acidente do que o fato de eu terceirizar ou não a atividade? Isso daí é uma coisa que a gente precisa refletir, porque tendo em vista que a gente não tem dados concretos dessa afirmação que muitos sindicalistas fazem. Bom, eu acabo a minha explanação dizendo o seguinte: o projeto de lei, ele tira do limbo a terceirização. Então, assim, a lei, se esse projeto de lei for aprovado, ele vai ser um norte para a terceirização. Ele vai trazer uma regulamentação que hoje no Brasil nós somos carentes. E isso tem que ser valorizado e tem que ser assim, vamos dizer, tem que ser valorizado realmente, porque vai ser um avanço para as nossas relações. O projeto de lei também,
ele vai trazer uma maior segurança jurídica para aquele tomador de serviço, ou seja, para aquele que terceiriza a atividade. Por que ele vai trazer essa segurança jurídica? Porque agora eu tenho futuramente, uma lei com regras claras de como que eu posso atuar ou não atuar. Eu vou tirar essa questão de judicializar todo e qualquer conflito relativo à terceirização. Eu vou desafogar um pouco o judiciário e também, consequentemente, vou diminuir aí passivos e outros itens que geram custo para a empresa que terceiriza. Então, o que eu vislumbro é o seguinte: no início, pós-aprovação desse projeto de lei, eu vou ter, como de praxe, né, uma certa retração da terceirização. Por quê? É uma lei que a gente não vai ter conhecimento, vai ter que se adaptar, vai ter que adaptar a estrutura interna da empresa, vai ter que fazer uma revisão daquelas prestadoras de serviços que eu já tenho atualmente, e também o custo vai alterar. Então, assim, logo após a aprovação, eu vislumbro o quê? Uma retração dessa terceirização. Porém, depois que as regras estiverem assimiladas, internalizadas na estrutura da empresa, nós vamos continuar avançando com a terceirização como o mundo tem avançado. Tá? Então, o que eu queria acabar aqui a minha explanação é o seguinte: eu insisto que terceirizar não é precarizar. Tá? Terceirizar não é uma forma de contrato para precarizar, mas uma forma de gerenciar a produção. Se eu tiver com essa máxima na cabeça, eu consigo trabalhar com outsourcing, consigo trabalhar com terceirização e ter uma relação positiva. Agora, se eu tiver com a ideia equivocada da terceirização, que eu vou tirar de dentro da minha estrutura para baratear, eu vou continuar com a realidade que eu tenho hoje, que é o quê? Grande aumento do passivo e problemas trabalhistas. Então, assim, eu insisto, o projeto é positivo, é um avanço para o Brasil, ainda que não seja o melhor dos mundos, né, com a questão da solidariedade, mas é um avanço que tem que ser valorizado. E se a gente trabalhar com a terceirização como ela deve ser feita, eu vislumbro aí que essa relação com a terceirização, a legislação brasileira com a terceirização vai ser muito positiva no nosso futuro. Obrigada.